Olá, você vai ver que pela notícia que eu vou discutir aqui, você vai ter muita vontade de apertar no curtir e se não for inscrito no canal José Neumann e Pinto no YouTube, você se inscrever, porque afinal é uma bomba, viu? É uma bomba. Nesta manhã de quarta-feira, eu acordei com uma notícia publicada pelo site Centro do Mundo, Diário do Centro do Mundo, do Luan Araújo, essa notícia, com um título já em si explosivo, meu amigo. Meu querido. A censura escandalosa da CBF na ESPN. Bom, CBF, vocês sabem, é a Confederação Brasileira de Futebol, que manda nas seleções, que manda nas confederações e que manda nos clubes. A ESPN é uma das redes que transmitem jogos de futebol da Europa, da América Latina, etc. E o Diário do Centro do Mundo pegou uma informação da UOL e transformou num texto que eu gostaria de ter visto nos grandes jornais como editoriais. Porque, meus amigos, eu não tenho nenhuma ilusão a respeito do Brasil de hoje. Mas esta notícia que eu acabo de ler na Piauí, na revista Piauí, com o título meio engraçado de coisas extravagantes, né? Na verdade, é uma notícia para merecer o nosso repúdio e a nossa compreensão por que é que o futebol brasileiro e o Brasil em geral estão no fundo do poço, onde parece que ainda há ali alguma saída, que tem gente descendo mais do que o fundo do poço. E essa gente é a gente do futebol, e isso demonstra por que o Brasil levou uma surra da Argentina de 4-1, porque o Brasil está sofrendo para se classificar para a Copa do Mundo, que nunca aconteceu na história. Pois é, meus amigos, a notícia dada pelo Diário do Centro do Mundo e também reproduzida na coluna Outro Canal da Folha de São Paulo e pelo UOL, é que a ESPN suspendeu os jornalistas Dimas Coppetti, Jean Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Vitor Bini e William Tavares, devido à realização de um programa que se chama Linha de Passe. Acontece normalmente em comentários depois dos jogos de futebol, que discutiu as denúncias publicadas pela revista Piauí sobre a gestão de Edinaldo Rodrigues na CBF. Esta aqui, meus queridos, é a maior safadeza que eu já vi divulgada sem nenhuma possibilidade de ter resposta. A resposta é essa que a CBF deu. Negociar, atrapalhar a negociação da transmissão dos jogos da segunda divisão do Campeonato Brasileiro com a emissora, caso não afastasse, como ela afastou, covarde e humildemente, do noticiário, embora que eles apenas foram suspensos. Mas é um absurdo que a reportagem inteira precisa ser lida para que você entenda a que ponto nós chegamos neste país e com esta CBF. Vejam bem, nesta segunda-feira, o programa Linha de Passe debateu as informações publicadas pela revista e adotou um tom crítico com relação à entidade. Porque não dá para você ler isso aqui e ficar elogiando o Edinaldo Rodrigues, não é verdade? Pois é, a cúpula da emissora foi procurada pela direção da confederação. O afastamento ocorreu na terça e o mais provável é que o grupo seja reintegrado na quinta. O UOL apurou que a diretoria da ESPN se irritou a não ter sido comunicada previamente sobre o conteúdo que iria ao ar.
Devia ter se irritado com a pressão da CBF. Devia ter denunciado na justiça a pressão da CBF. Afinal de contas, isso não é algo que é acolhido pela Constituição e pela democracia brasileira. O UOL apurou que a diretoria que a emissora transmite o Brasileiro da Série B e o acordo foi fechado por meio da agência PEC, contratada da LFU. Com as mexidas, a edição de terça do programa foi composta por uma mesa completamente diferente, com os jornalistas André Piau, André Kfouri, Breiler Pires, Eugênio Leal e Leonardo Bertozzi. A escala de transmissão das partidas também teve de ser ajustada. Ah, meus amigos, a CBF também se queixou na Band do Galvão Bueno, que, como vocês sabem, saiu da Globo e agora está na Band. E, pelo que eu entendi, a Band não tomou nenhuma atitude, o que é uma coisa correta, né? Agora, meus amigos, a Confederação, depois de todo esse movimento que eu acabei de descrever para vocês, negar a interferência já é muito. Pior mesmo, é querer negar. A reportagem está publicada pelo Alain de Almeida, com um entretítulo chamado Alain de Abreu, Questões anarcofutebolistas, coisas extravagantes. Agora, como é que a CBF vai negar a foto que ilustra nesta revista a reportagem? Meus amigos, a foto reúne duas personalidades que são o senhor Francisco Cherné Mendes e o senhor Edinaldo Rodrigues com a camisa 10 da seleção, que hoje está sendo desonrada pela nova SPF. Mas já foi de Pelé, já foi de Reinaldinho Gaúcho, já foi dos maiores e melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. Aliás, eu quero convidar você para acompanhar os comentários que eu faço 2 vezes por semana sobre futebol aqui no Direto ao Assunto no Futebol. Porque eu não tenho rabo preso com a CBF, eu não tenho que atender às pressões de Edinaldo Rodrigues, eu não voto nem quero ser votado pelas federações estaduais nem pelos clubes. Me envergonha, sendo torcedor de futebol como eu sou, saber que o dirigente do Flamengo, que estão aí, primeiro mundo, o Flamengo devia estar na Europa, e não sei o quê, no entanto, é um dos que votaram na votação unânime de Edinaldo Rodrigues para renovar agora, recentemente, a sua presença na presidência da CBF. O Flamengo votou em Edinaldo e participou do silêncio geral do futebol brasileiro diante da pretensão de Ronaldo Fenômeno a se candidatar no lugar do Edinaldo, sabendo dos absurdos que no mundo do futebol todo mundo conhece, e nas empresas jornalísticas parece que as pessoas não levam muito a sério. Eu acho que foi a pior. Eu já vi muita coisa ruim no Brasil, principalmente depois da extinção da Lava Jato. Agora, isso que eu li nessa reportagem é o pior de tudo. É algo que só pode ter um alçapão no fim do túnel para me convencer de que existe algo pior. Veja bem, por exemplo, a intromissão de Gilmar Mendes numa decisão do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, retirando o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF por causa de vários delitos por ele comentados, segundo o SPF. A decisão do Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi mandar devolver o Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. Esse cidadão que está com o Edinaldo Rodrigues aqui é sócio dele. E assim, por um acaso da vida, é filho de Gilmar Mendes. Pois é, esta foto já seria suficiente para se pretender que o ministro Gilmar Mendes, que foi educado na Alemanha, que se considera um democrata,
não se meter em questões com a CBF, porque por uma regra muito antiga, desde os tempos dos romanos, que é a regra da suspeição do juiz. Mas isso não é nada diante de todo o relato que está narrado aqui. O número incrível de puxa-sacos que viajam às custas da CBF para as Copas e para os torneios internacionais em geral. Então, a revista tem o nome de todos, parentes, aderentes, políticos importantes, como senador Ciro, lá do Piauí, que é cupincha do Ciro Nogueira, né? Que é lá do Piauí, que é cupincha do Edinaldo. O Edinaldo nasceu em Vitória da Conquista, uma cidade que se orgulha de dois gênios que nasceram lá. O cineasta Glauber Rocha e o grande compositor Elomar Figueira de Melo. Pois é, agora também lamenta ter sido o lugar onde nasceu Edinaldo e onde ele começou sua carreira de jogador de futebol. Ele não jogava nada no time de Vitória da Conquista, no qual também eu nunca ouvi falar. E aí virou cartola e aí enriqueceu. E está enriquecendo todos os presidentes, aumentou o salário dos presidentes, segundo a reportagem do Alain, dos presidentes de federações, de R$70 mil para R$125 mil, uma coisa desse tipo assim. Leva todo mundo, se hospeda e hospeda todo mundo nos hotéis mais caros do mundo, não apenas nas Copas do Mundo, né? O camarada precisa levar a mulher para um hospital fora da cidade onde ele mora, fica a mulher, o filho, o padrinho, o tio, o compadre, todo mundo com a conta paga pelo torcedor, porque quem paga é o cidadão, é o torcedor. O Brasil já é uma vergonha mundial porque adota aposta em jogo de futebol, dizendo que é diversão, que é algo para brincar. Não é. É um crime contra a economia popular porque o cidadão pobre não tem dinheiro para jogar em aposta em jogo de futebol, principalmente depois que a loteria esportiva da Caixa Econômica Federal saiu de moda. Agora, usar o fato de que esses jornalistas, colegas, alguns dos quais eu conheço, mas não é por isso, venham criticar o óbvio disso aqui. Se você duvida de mim, vai na banca, compra a revista e leia. Você vai ver que coisas absurdas você vai ver que estão sendo feitas em nome da torcida brasileira. É por isso que não vai para... Mas o Brasil é assim. Bom, nesta terça-feira, por exemplo, eu não quis comentar o caso do ministro do ministro Juscelino Filho, porque ele foi